o campo de ofertas de hoje veio aqui no campo. Estamos na fazenda Santa Rita, localizada no município de Terenos, Mato Grosso do Sul. E a gente vai saber mais sobre essa propriedade que já utiliza, gente, há muitos anos a Peon Cercas Elétricas. Eu vou conversar agora com o seu João Borges, né? Seu João, a gente está muito feliz, né, do senhor receber a gente, que é o proprietário aqui, né, da propriedade da fazenda Santa Rita, né? E há quantos anos o senhor já utiliza a Peon Cercas Elétricas? Bom, é como eu estava te dizendo, Carla, até não lembro exatamente, mas eu acho que é umas 2 décadas, pelo menos. Se começou a usar a cerca elétrica logo naquela primeira leva do modismo de divisão de pastagens, do voisin, né, do rotacionado. E na época era impossível você fazer toda essa rotação com manejo em cercas tradicionais. O custo ficaria muito alto, né? Foi quando começou a aparecer as cercas elétricas, várias marcas, vários modelos, várias maneiras de serem feitas, né? Provisórias, mais definitivas ou não. E na época, um dos primeiros, acho que teve aqui em Campo Grande, principalmente, foi a Peon, né? Que não só vendia os equipamentos, como prestava assistência, tinha acessórios também, né? Então, para a cerca em si, você vai depender do eletrificador, mas vai depender de isoladores, né? De cabos subterrâneos, de vários outros, de chaves, para-raios. Então você depende de todos esses acessórios que eram disponibilizados de certa forma pela Peon. Então você tinha uma orientação de como fazer, né? E um recurso para quando precisasse fazer o conserto dos equipamentos. Eles sempre tiveram assistência técnica aqui em Campo Grande, né? Acredito que em outros lugares também, mas aqui em Campo Grande sempre foi uma base, de certa forma, deles. E eu acho que o importante não é só você ter o equipamento, mas ter um equipamento e a manutenção dele, né? Então, porque problema tudo tem, né? Em todo o equipamento, principalmente o equipamento, sempre vai, a um certo momento, ele vai dar algum problema. E você precisa ter, no caso, esses tipos de assistência, o conserto, a reposição de peça, né? A orientação sobre como fazer. E nesse ponto a gente sempre teve assistência deles. Quer dizer, uma das principais motivações, né, que levou o senhor a trazer as cercas elétricas da Peon aqui para a sua fazenda foi a questão do ganho da economia. Sim, como eu te disse, começou a ter aquela febre, né, da divisão de pastagens, do rotacionado. E para você fazer essa quantidade de cercas que eram necessárias, com a cerca tradicional, com poste a cada 2 metros, 5 fios de arame, todas as divisões ficariam bastante complicado. Então foi quando começou, justamente nesse mesmo momento, a ter as ofertas de cercas elétricas, né? Em que a pessoa distanciaria mais os postes, usaria 1 fio, 2 fios ou 3 fios. Aí começou a ter várias também maneiras, conforme a necessidade das pessoas, conforme o tipo de gado que ele estaria cercando, né? Se era um gado já acostumado, tinha a escolinha que se fazia no início. Hoje em dia acho que já nem se faz mais, né? Já se opta por cerca semi-definitiva, mas elétrica também, com espaçamento maior de poste, pelo menos aqui na nossa propriedade. Mas assim, existem várias opções, né, para se fazer, mas basicamente seria para a economia da cerca, principalmente as cercas internas de divisão de pastagem, para potencializar o uso do rotacionado, né? Além da economia, né, porque as cercas elétricas, elas trazem um ganho de 70%, né, elas são 70% mais econômicas que as cercas convencionais. Quais são as outras grandes vantagens que ela proporciona para o amigo produtor rural? Bom, praticidade, né, de confecção, a velocidade principalmente, conforme o aproveitamento, às vezes é uma lavoura que a pessoa tenha feito e ela queira, às vezes, aproveitar uma área que fez um plantio para depois da dessecação, ele pode fazer uma cerca provisória eletrificada com muita praticidade, com muita rapidez, né? Então, como eu te disse, existem vários tipos. Hoje a gente até não usa mais essas cercas provisórias, usamos cercas praticamente definitivas eletrificadas, né? E que usamos basicamente até para divisões internas. Você usa muito corredores, às vezes para facilitar manejo, para condução do gado, né? E são cercas que não tem que ter, às vezes, a mesma contenção, claro, de um limite, né?
Mas eu acho bastante eficiente, eu acho que a gente vai acostumando ao uso dela, né? O próprio pessoal do trabalho da fazenda vai acostumando. No início, claro, como toda novidade há 20 anos atrás, a pessoa tinha aqueles receios, mas hoje a gente usa e domina bastante bem já a prática, né? De usar a cerca elétrica e usando das conveniências dela. Tá, agora vamos falar um pouquinho da propriedade, né, seu João? São quantos hectares? Como é que ela está dividido, né? O senhor tem gado de corte, gado de leite, né? Explica um pouco mais para a gente como que é o trabalho desenvolvido por vocês e como que as cercas elétricas estão sendo aproveitadas. Bom, basicamente a cerca elétrica ela é muito mais proveitosa no período do verão. Primeiro porque o choque se torna mais eficiente, né? Porque tem a umidade do solo que vai fazer o aterramento e tudo. Depois que na época que se produz mais o capim. E justamente nessa época de verão que você tem um maior ganho de fazer o rotacionado. No inverno, claro, não há o crescimento do capim, não existe mágica no processo. Mas no verão, que se tem esse potencial ganho do crescimento mais rápido, o rotacionado dá bastante resultado. E justamente no verão, aqui no nosso caso da fazenda, que tem cria, recria, engorda, na época do verão tem aparição. Então começa a ter vários tipos de lotes, maternidade, bezerros com até uma certa idade que eles ficam separados para fazer vacinações, as primeiras vacinações, os controles, o tempo de inseminação, de reinseminação. Então se cria vários lotes. E para se criar vários lotes, você tem que ter mais divisões ainda. Então, nesse momento, principalmente, a cerca elétrica ajuda bastante, porque possibilita você ter um número bem maior de divisões na propriedade. Além, claro, do manejo do capim, você começa a ter a possibilidade de ter maior número de lotes, né? E com isso uma facilidade de manejo entre eles. Principalmente no gado de cria, eu acredito. E a manutenção é fácil, né? São os próprios funcionários da fazenda que cuidam, né? Como é que é? É fácil? Sim, não existe um mistério, assim. Você tem que cuidar, claro, da limpeza da cerca para que o próprio capim e o mato, principalmente, não suje, porque o capim, até o gado mesmo, com o manejo, ele faz a limpeza da cerca, né? Agora, a limpeza de ervas, de daninha, de sujeira, de mato, literalmente, de broto de cerrado, isso tem que ser feito realmente da maneira tradicional, porque qualquer cerca, se você também inclusive deixar suja, o gado vai perder o respeito à cerca e até a durabilidade dela fica comprometida, mesmo uma cerca tradicional. Vamos dizer assim, né? O gado ele fica disciplinado, né? Quando ele leva o choque. São uma média de quantos choques, vamos dizer assim, né? Ou quanto tempo para ele se habituar com aquela cerca? Olha, isso depende do animal. Tem animal que a gente brinca é mais caborteiro ou não, é mais furador de cerca, não para. Isso vai ter na cerca tradicional, na cerca elétrica. Tem animal que pula, tem animal que passa mesmo tomando choque, mas isso passa também na cerca de arame liso e tudo. Agora, é claro, a cerca tem que estar sempre bem mantida. A cerca, as pessoas às vezes pensam que é um choque contínuo, mas são pulsos, né? Então, são pulsos de choque com uma voltagem bastante alta e amperagem baixa. Isso faz com que a pessoa tome, principalmente, por exemplo, um humano, ele vai tomar, não vai contrair músculo da pessoa, não vai fazer mal, mas ele vai tomar vai ser transmitido pela pele. Então, isso causa uma dor bastante forte. É como se a pessoa estivesse tomando uma relhada. E o animal também. Ele vai sentir esse choque pela pele, que é a parte sensível, né? E isso incomoda bastante o animal. Então, por isso a cerca tem que ser bem mantida no limpo, para que o choque se direcione ao animal e não às plantas que estão fechando o aterramento. Mas, assim, é uma questão de costume, de educação do animal, né? Então, é claro que se o animal nunca viu uma cerca e pega um fio só de cerca elétrica, ele vier correndo, ele vai passar por aquilo como se não tivesse nada por ali. Vai arrebentá-la fisicamente. Mas depois que esse animal que ele percebeu que ali tem um choque e tudo, ele por ser desagradável, ele não vai enfrentar o choque, mas não que isso faça mal ao animal, ao ser humano, em hipótese alguma. Não é a mesma coisa que a pessoa pegar uma rede elétrica e ligar numa cerca. Ele é um aparelho que vai fazer pulsos, né, que vai
causar uma reação desagradável ao animal, mas em hipótese nenhuma aquilo faz mal biologicamente. Muito bem, seu João. A gente agradece, né, a sua participação aqui conosco no programa Campo de Ofertas. Queremos voltar mais vezes aqui, fomos muito bem recebidos. E aí, você que está em casa nos assistindo, né? Você que é amigo produtor rural, não perca mais tempo, né? Tenha você também a Apeon Cercas Elétricas aí na sua propriedade e faça a diferença, viu? Já liga agora, gente, 0800 723 0137.